A gente precisa conversar sobre o que está acontecendo na ilha de Marajó. Quem me conhece? Oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e esse assunto tem tomado a internet nos últimos dias, então eu estudei sobre e vim aqui contar para vocês o que de fato está acontecendo. Primeira coisa que eu preciso deixar clara aqui, por esse ser um assunto extremamente delicado e por essa ser uma situação que envolve menores de idade, eu não posso e não vou trazer fotos, não vou trazer nada que exponha ninguém e principalmente nada que derrube esse vídeo, porque esse assunto precisa chegar nas pessoas. Eu vou decodificar algumas das palavras que eu vou falar aqui para a plataforma não derrubar e para não ter nenhum problema, principalmente com pessoas mais novas. Mas se você tem qualquer tipo de gatilho com relação à violência, abuso e pedo, por favor, saia desse vídeo. Bom, com todos os avisos iniciais feitos, vamos para o que está acontecendo na ilha de Marajó. Essa é uma ilha que fica no estado do Pará, norte do país, e toda essa questão voltou, como uma onda gigante na internet, depois de uma cantora gospel colocar em uma de suas letras uma denúncia sobre o que está acontecendo lá. Isso foi na última segunda-feira, dia 16, e desde então o assunto ganhou um protagonismo gigantesco nas redes sociais, e não é à toa. Vou colocar aqui o que ela disse, eu vou ter que censurar algumas palavras, tá? Marajó é uma ilha a alguns minutos de Belém, minha terra, e lá as crianças, lá tem muito... Lá é normal, lá tem P em nível hard. E as crianças com 5 anos, quando elas veem um barco vindo de fora com turistas, Marajó é muito turística e as famílias lá são muito carentes. As criancinhas saem em uma canoa, 6, 7 anos, e elas se... dentro do barco por R$5. Vocês têm noção do peso dessa denúncia? E essa não é a primeira vez que esse assunto toma uma dimensão grande, tá? Em 2006, gente, fazem quase 20 anos, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados abriu uma investigação sobre o assunto. E adivinha o que deu? Nada. E de acordo com o jornal Extra, na época as investigações elas apontaram para o envolvimento de políticos locais, no caso. Pessoas que levavam essas crianças para se... em Belém, na capital, e também na Guiana Francesa, em outro país. O que é considerado tráfico humano internacional, tá, gente? Isso não é simples. Aquela região tem um índice de desenvolvimento humano, o IDH, mais baixo do Brasil. Isso não é coincidência. Não é coincidência que isso seja porcamente investigado. Não é coincidência que não se fale sobre. Não é coincidência que isso aconteça com tanta impunidade. É um lugar onde famílias carentes estão desesperadas. E aí a gente entra numa parte um pouco polêmica sobre essa exposição, que o caso teve recentemente e que teve também em 2022, quando a ex-ministra Damares falou sobre essa questão. Primeira coisa que eu preciso deixar claro aqui, não interessa se você gosta da Damares, não interessa se você não gosta da Damares. Aqui não é sobre a Damares, tá? O fato é, Damares fez uma denúncia sobre isso na época. Ela falou sobre essa ilha, falou sobre esse caso e falou sobre essas crianças. E você pode estar pensando, nossa, Martina, eu nunca ouvi falar sobre Marajó. Você provavelmente ouviu, mas você não sabia que os dois casos estavam interligados. Houve uma polêmica nessa denúncia da Damares, em que ela falava sobre crianças que estavam tendo seus dentes arrancados para facilitar o... E aí o Ministério Público pediu provas de que isso de fato estava acontecendo e a Damares não tinha provas. E aí, gente, de um jeito ou de outro, de novo, eu vou pedir para vocês deixarem juízo de caráter aqui de lado, tá? Que está acontecendo alguma coisa em Marajó? Está. Tá? Isso realmente não foi inventado por ninguém. Agora, é necessário que a gente entenda que, diante dessa denúncia dela, lá em 2022, e diante de tudo que está acontecendo agora, dessa movimentação, isso desde 2006 existe indício que isso está acontecendo, gente. O que isso mostra? O que uma ministra não apresentar provas sobre aquilo mostra? Que existe negligência sobre esse caso. Existe negligência com essas crianças, com essas famílias que estão sofrendo uma violência inimaginável.
Existiu negligência do governo passado, que denunciou e não fez nada, e existe negligência do governo atual, que não está fazendo nada, que não veio a público até agora falar sobre o assunto, que não investiga. E, gente, você pode amar o governo anterior, você pode amar o governo atual. Para que um problema seja resolvido, ele primeiro precisa ser diagnosticado. Primeiro a gente precisa entender que há um problema, e há um problema. Não ter uma investigação sobre isso é um problema. As autoridades não estarem falando sobre isso é um problema. E até quando a Damares fez essa denúncia e o Ministério Público pediu provas e ela não tinha para dar, e não foi feita uma investigação em cima disso, é um problema. Ai, Martina, e o que a gente pode fazer sobre isso? Cobrar. É isso que a gente precisa fazer, cobrar. Fazer com que as pessoas saibam o que está acontecendo. Esse tipo de vídeo aqui, conversando com vocês sobre o que está acontecendo, sobre o que precisa ser feito, ele precisa ser compartilhado. Ele precisa ser gravado por grandes influencers. A gente precisa conversar sobre Marajó. E eu indico fortemente, eu peço para que você pesquise. Eu não consigo trazer aqui pela limitação do meu conteúdo. Eu não consigo fazer isso. Mas você consegue. Você consegue no Google ou em qualquer outro lugar pesquisar as imagens, os relatos, tudo que se há sobre o caso, porque é isso que você precisa fazer em um vídeo. Eu não consigo trazer. Isso precisa estar na consciência de todos, isso precisa ser divulgado. Eu não vou dizer aqui que eu sou uma pessoa que tem fé na justiça, e nem que tem fé no governo. Eu definitivamente não sou. Mas eu tenho fé nas pessoas. E eu tenho fé que quando, principalmente nós brasileiros, ficamos indignados de fato com alguma coisa e de fato cobramos, isso tem resultado, de uma forma ou de outra. E esse caso, o que mais tá me irritando é esse caso ser levado para espectros da política. Ai, não, mas é porque o governo anterior, não, mas é porque o governo atual... Parem. Isso deveria ser uma preocupação de todos, de todo mundo. Entendem? Então, pesquisem sobre, vão atrás, falem sobre. E não deixem se deixar levar por essa maluquice de ai, porque a Damares falou, eu não vou fazer. Ai, porque... Para com isso. Toma vergonha na cara, tá? Desculpa, eu fico estressada porque não pode limitar um assunto desse pra um lado ou pra outro. Não pode. Ele precisa ser cobrado. E quem precisa ser cobrado é o atual governo, porque é o atual governo que tem poder de fazer alguma coisa. E vamos falar sobre Marajó, tá bom? Minha aba de comentários tá aberta. Um beijo e até o próximo vídeo.